pessoal, isso aqui o professor inventor Augusto Santos, né? E eu fiz novamente esse vídeo para falar com vocês aqui um pouco a respeito do assunto aí, né? Bem, vamos lá. Bem, pessoal, vocês gostam de rock, né? Da Madonna, do Elton John, né? Do Michael Jackson, né? Legal, né? Também gosto. Você saber que eles são agentes de uma dominação cultural? Agente de uma dominação cultural. Eu estava assistindo um vídeo do Ariano Suassuna, né, que é o famoso teatrólogo, autor do Alto da Compadecida, né, não sei se os irmãos, os amigos sabem, que já faleceu. Ele dizia que os Estados Unidos, no passado, quando queriam conquistar um país, né, quer ser sempre por ganância, né, esse sempre foi o motivo, né, vai de um pouco para atrás de dinheiro. Ele botava um porta-aviões na costa oceânica na costa maior oceânica, né, desse país, e ameaçavam invadir com fuzileiro navais, né? Esse era o método de entrar lá, conquistar o país, e para quê? Para vender os produtos deles, né? Lá, conquistar o mercado do país, né? E agora, o que é que eles fazem agora? Eles invadem com produtos culturais, né? Produtos culturais. Cantores, artistas, esporte, música, né? São os cantores que fazem grande show com o objetivo de fazer você gostar, né? E gostando o que eles fazem em termos artísticos, e essa coisa feita com intensidade e profusão, você começa a achar, né, a coisa, eles fazendo toda eles intensamente, rock, no rádio, televisão, tudo quando é parte meio de comunicação, e vibrante, né, aquilo lá, né? Você começa a achar que a cultura artística do seu país é inferior a deles, né? Isso é o primeiro passo da conquista, né? Começa a achar, porque é americano, tá, inglês, né? Aí o que vai acontecer? Você vendo todo o tempo a propaganda dos Estados Unidos, você também vai começar, que interessa os meios de comunicação, né? Por quê? Sabe por quê, né? Principalmente nos dias atuais, né? Meios de comunicação agem para eles lá, né? E o que acontece? E começa a achar também que as demais coisas feitas aqui no Brasil não prestam, né? Isso que é verdade, é inferior, lá é melhor, né? Porque é americano, importado, né? É isso que vai acontecer. E eles conseguem se objetivos com essa dominação. Por quê? Porque se você estiver diante de dois produtos, um nacional e um estadunidense, você vai começar a preferir o estadunidense, né? Por quê? Porque você vai dizer que é melhor, então, né? Isso aí. Então eles conseguiram o que eles queriam, né? Eles não precisaram invadir mais, né? É a dominação cultural que existe hoje, né? E sempre existiu de uma fase para cá começou a existir. Toca no rádio, né? Você vê rock, Madonna, né? Michael Jackson. São legais, bacanas, mas não são bacanas, são, né? São americanos, né? Então, o que é que acontece? É uma dominação cultural. Vem pela dominação cultural para depois ver a dominação econômica, você entendeu? Vender mais, né? Você começar a gostar, né? É a dominação cultural. E então, o que é que se pode fazer? É o meio barato, né? Mais barato que botar os fuzileiros na base com porta-avião na costa, né? Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Prefiro as manifestações culturais brasileiras, né? O samba, né? Aí no passado tinha a bossa nova, o chorinho, coisa assim bonita do Brasil, né? A Tropicália, no tempo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? É bonito, né? Pois é, prefiro essas coisas, em detrimento dessas coisas, rock, essas coisas, que é lá do estrangeiro, né? Pertence a uma outra cultura, uma outra gente, uma outra espécie, né? É isso aí. Então, o que é que quer dizer isso? Eu não aceito os Estados Unidos, né? Deixa eles para lá. E diante de um produto brasileiro, né, mais simples, um produto da indústria brasileira mais simples, mais moderno, prefiro da indústria em frente de um estrangeiro, um americano, prefiro da indústria nacional, né? Por quê? Porque se você preferir um produto brasileiro, que é mais simples, é um computador, você precisa fazer um trabalho, não precisa de uma memória muito grande, né?
Então tem computador brasileiro, marca brasileira é boa, faz tudo direitinho, só que ele é mais simples, não tem uma memória estendida, né? Mas para aquilo que você vai, você precisa ter um computador, um supercomputador, né? Uma memória extraordinária, né? Aquele computador modesto resolve o problema. E você é mais barato, né? Você sabe que aquele computador ele faz, da indústria nacional. Né? E o que vai acontecer? Se todo mundo começar a fazer isso, ou aquela indústria vai arrecadar mais dinheiro. Com esse mais dinheiro, ela vai investir em pesquisa, em tecnologia. Daqui a pouco, ela está tão grande como aquela empresa lá do estrangeiro, lá dos Estados Unidos, que fabrica aquelas coisas grandes, bonitas, né? Entendeu? Porque dá recurso para ela fazer isso. Se você comprar um computador lá, né? Porque tem memória estendida, porque é mais bonito, é charmoso, né? É de uma marca bonita que faz um sucesso no mundo todo, né? Aí você compra, vai esnobar, né? Não, para os seus amigos, eu tenho um computador, é um modelo tal, tal. E aí despreza o brasileiro. E você não vai nem precisar de tudo, né? É só para renovar mesmo, para dizer que tem, né? Eu tenho um computador americano lá, não sei de onde, né? Entendeu? Então eu prefiro o brasileiro. É mais simples, é. Eles fazem a coisa direitinho. Aí, fazendo isso, a indústria nacional vai poder progredir. Por quê? Vai investir em tecnologia. Daqui a pouco está igual lá, né? Se você investir lá, aí que vai progredir lá mesmo, né? Vai render lá, vai render o sistema econômico dele, porque ele vai vender aqui e o dinheiro vai para lá. Você sabe que quando o dinheiro sai do país para o outro, ele descapitaliza o país e enriquece de lá, né? Descapitalizar é tirar o dinheiro e mandar para outro lugar e capitaliza lá. Lá enriquece, aqui empobrece, né? Prefiro o produto na tecnologia nacional, você sabe, eu trabalho com tecnologia, né? Eu não estou querendo fazer propaganda da minha tecnologia que eu invento, né? Porque eu trabalho em aperfeiçoamento, eu não invento. Eu tenho algumas invenções, mas a maioria eu tenho 2.500 invenções, da quais 90%, mais de 90% são aperfeiçoamento. Um ventilador que faz uma coisa diferente, né? Um fogão diferente, uma máquina de lavar, um tanquinho que faz diferente, vários tanquinhos, cada um né? Com aperfeiçoamento diferente que eu procuro patentear. Né? Estou patenteando agora um produto, agora tem mais dois para patentear. Né? Fico patenteando, oferecendo para as indústrias, né? Porque não tem empresa, não sou um inventor industrial. Né? Tem inventor que é industrial, por exemplo, aquele primeiro, o Thomas Edison, dos Estados Unidos, ele era um inventor industrial, ele tinha inventava, tinha a empresa dele. Né? Era Edison Manufacturing Company, né? Era a empresa dele. Né? A General Electric era General Electric, né? Edison General Electric. Depois, eles ficaram com outros empregados ficaram com a Edison, tiraram o Edison da jogada do nome, né? Só General Electric Company, né? E eu botei no mundo todo uma multinacional poderosa. Começou com Edison, né? Com Thomas Edison. Pois é, vamos lá adiante. Ele inventou no chat uma cidade industrial, né? Essa era a Edison Manufacturing Company, né? Que era a empresa dele. Então é isso, pessoal. Então, você sabe, né? Você sabe o que eu estou dizendo. Então, e aí, o que vai ficar uma tecnologia de primeiro mundo, né? Correto? Né? Porque vai progredir. Todas as empresas comprando material nacional, né? Vai progredir. A indústria fonográfica não, porque agora é pelo celular, né? Põe no celular lá gravado, lá você usa, né? Quer ver uma música, vai lá no celular, usa, né? Ouve. Agora é assim, né? Não tem mais disco, não tem mais nada, né? Tem os pendrive, mas eu acho que nem uso mais no celular mesmo, né? No computador, ouve lá a música. É a modernidade. Na minha época era de juvenil, né? Eu consertei muito eletrônico de juvenil, técnica eletrônica, aquelas discos, parece um disco preto, assim, botava lá, né? Aí vinha tinha umas eletrônicas que era automático, era tecnologia moderna na época, né? Você apertava o botão, ela levantava, ia lá e descia, né? Aí terminava lá, tinha umas, inclusive, mais aperfeiçoadas, que era importada, né? Tem um negócio importado. Aí ela tocava, depois levantava, e vinha um braço, um servo mecânico, pegava, levantava, virava e botava de novo, aí começava a tocar. Naquela época era a tecnologia lá de ponta, do servo mecanismo, né? Era o tempo do automático, né? Se falava automático naquela época. Não, nós estamos na era do automático, tu ainda acredita em Deus. Agora é a era do celular, do computador, do pendrive, né? Do Wi-Fi.
Aí diz, tu tá nessa era agora, né? Depois vieram espaço, então é espacial, tu não acredita em Deus. E agora, né? Deus sempre é positivo, sempre dá um jeito de tirar Deus da jogada. E agora é a nova tecnologia, né? Aí quando vem a inteligência artificial, né? O circuito quântico, o computador quântico, não, nós estamos no computador quântico, não acredito em Deus. E assim vai, né? Bem, esse aqui é outro assunto, né? Já estou indo para outra área. Mas eu não concordo com isso, acho que Deus tem lugar em todos os tempos. Mas é isso, então a tecnologia, primeiro mundo, né? Para dar orgulho da gente, né? Porque quando tiver essa tecnologia, olha, eu acho que se continuar a esquerda no poder, daqui, antes do final desse século, nós vamos ser potência mundial, né? Se estiver na mão da esquerda. Né? Porque a direita nunca conseguiu tirar esse país do chão desde a época da República. E esse tantinho de pouco, esse pouquinho de tempo que a esquerda está no poder, já falou, olha só o que fez, conseguiu investimentos aí. Se continuar assim, eu acho que logo, antes do final desse século, nós vamos poder. Talvez eu não veja isso, né? Eu não tenho filhos, né? Não tive filhos. Mas eu tenho sobrinhos, né? Eu tive sobrinhos, tenho 6 sobrinhos. Eles vão estar velhinhos também. Mas os filhos daí vão ver, né? Pois é. Né? A gente tem que deixar por isso que depois. Não é porque eu não vou ver, não quero saber, né? Não, a gente não deve ser egoísta. Vai voltar numa outra situação, mas voltar existindo, né? Uma outra situação, todo mundo vai, né? Eu acredito nisso, é claro, é artigo de fé. Né? Não é artigo científico, é artigo de fé. Mas é isso, viu, pessoal? Todas as religiões creem na existência da alma depois da morte. O espiritismo, o protestantismo, o catolicismo, a umbanda, o shintoísmo, o budismo, né? O islamismo creem, né? Todas as religiões creem na sobrevivência da alma, né? Pois é, só quem não crê são os ateus, né? Aqueles materialistas, né? Mas todos têm o direito de manifestar suas opiniões e suas ideias, né? Não pode tirar o direito de ninguém, né? A gente respeita, né? Pois é. Então, pessoal, você já sabe, quem sabe, inclusive, se você não já está dominado por essa, já está sob o efeito dessa dominação, né, da dominação cultural. Né? Mas não vamos aceitar os Estados Unidos, né? Prestigiar o que é nosso, o que é brasileiro, né? Vamos amar o nosso povo, amar a nossa cultura, amar o Brasil, né? Não é mesmo? Olha, o americano, você pode dizer assim, não, porque os americanos, não sei o quê, eles são legal, né? Então, você, se tiver um amigo americano, não enche a boca, você não tem um amigo americano, porque o americano, se você sabia que se um brasileiro se naturalizar americano, antes dele conseguir a naturalização, ele recebe uma Mauser, né? Uma pistola. E um texto que ele tem que estudar, ele tem que jurar diante da bandeira lá dentro dos Estados Unidos, que ele é capaz de matar alguém para defender os Estados Unidos. Né? Ele é capaz de matar alguém para defender os Estados Unidos. Ele recebe uma Mauser. Eles são muito mais patriotas que a gente. Né? Agora, repare bem, você tem um amigo que é um soldado americano, né? Porque eu sou amigo do John lá, o americano, né? Ou então do Peter, né? Do Matheus, né? E eu muito meu amigo, colega. Mas se ele tiver com você um oficial superior a ele, do exército deles lá, né? O VSR, né? O VSA, deu uma ordem para ele meter 2 balas na sua cabeça, ele não pensa 2 vezes, ele pega a malça, dá 2 tiros, bate na sua cabeça e você cai lá. Mas era meu amigo, era amigo dele. Tá? Mas ele tem lealdade lá, entendeu? Não é porque ele era seu amigo que ele vai deixar ele meter 2 balas na sua cabeça e acabar com o seu amigo. Então tenha muito cuidado com o americano, até os naturalizados, você já viu, né? Esse negócio de ter um amigo americano, isso né? Isso não sei não, viu? Ele é capaz de fazer, ele dá ordem, olha, mete 2 balas na cabeça desse cara aí, ele pega, ele tira, nem pensa, vai ver, ele tira, plé, plé. Aí você cai lá, com 2 furos na cabeça, né? Pois é. Então tenha muito cuidado, viu? É isso. Nos Estados Unidos, eles chamam a gente de macaco, né? Macaco, né? Eu já fui afrontado pelo americano assim, né? Aliás, por outro, eu fazia estágio numa oficina de eletrônica, né? E o chefe lá da oficina, ele trabalhava na Petrobras, ele é chefe do transmissor da Petrobras. Né? Ele tomava conta dos transmissores, às vezes fazia viagem. Ele era técnico de eletrônica para fazer, por região de sombra, né? O que não está pegando, ele ia ver, né?
A Anatel que faz isso hoje, né? Mas naquela época as empresas tinham um próprio técnico que fazia isso. Eles usavam, chamavam de fonia naquela época, mas eram transmissores. Né? Transmissores porque transmitia e receptava. E chegou lá no oficina americano, eu vou dizer que não era bem americano, chegou lá, aí pro banco lá e tal. Aí trouxe lá um negócio eu era amigo do chefe daí, tá aqui. Né? Aí eu trouxe uma menina, assim, uns 9 anos, tinha 12 anos. Aí a menina chegou, é filha dele, né? Chegou assim na mesa, ficou meio dando sério assim na minha cara, né? Tinha 12 ou 10 anos, eu tinha 12 anos, ela ficou olhando sério assim. Olhando, meio sorrindo, olhando bem sério na minha cara. Eu olhando para ela assim, até de ver eu chorar, porque ela é tímido pra caramba. É muito tímido. Eu olhei assim, essa menina aí o pai dela, olha, é bonitinho, né, pra mim. Mas não é pra ti, não é pra ti. Aí depois eu falando com ele lá, comecei a conversa, não era conversa com ele, era conversa com o pessoal. Ele estava assim, falando com o chefe lá, estava conversando lá com o seu, era um outro chamado Guilherme. Aí eu disse, olha, a Colorado, né? Graças a Deus nós temos essa televisão Colorado aqui, porque eu conhecia todas as televisões, as marcas. Todas as televisões que existem, aqui não tem nenhuma de marca brasileira, tem a Colorado, né? Graças a Deus essa rompeu o bloqueio que nós temos no televisor aqui, de ouvido. Não, porque a Colorado é americana, não sei o quê, lá do Texas, não sei o quê, coisa aqui, não sei o quê. Acho que esse homem é doido. Aí a menina lá me olhando lá, né? Assim, com a cara em mim. Eu olhei assim, eu olhei para ela, olhar para ele, essa menina, completamente dessa menina, né? Pelo tamanho dela, 12 anos, 10 anos, eu tinha 12 anos, a diferença era pouca. Aí, porque não sei o quê, porque vocês são um bando de macaco, não sei, se não fosse os Estados Unidos, vocês estavam andando nos lugares de azar, que nem um macaco. Já aparece macaco, estava todo mundo andando aí, bando de macaco andando. Olha. Aí, não sei o quê, aí nessa época lá, os Estados Unidos, estava começando a maior bandalheira lá, né? Eu já estava bom livre lá, menina, com tinha 14 anos, já saí com namorado, ia para o motel lá, né? Começou lá. E aí ele fugiu de lá disso, né? E trouxe aquela menina que tinha 12 anos para cá, para o Brasil. A menina já é encaminhada, porque do jeito que ela ficava me olhando, era sonhada, né? E ele, o seu Guilherme, olhou, viu aquela história, e sabe disso, olha, a menina ficou, ele dançou uma mentira para ele. Disse, olha, você sabe que no Nordeste, o pessoal nordestino vem para cá porque a situação lá está ruim, né? A situação está ruim, aí se muda para cá, né? Você sabe disso, né? Aí se calou, aí ficou pensando assim, o que será que ele quer dizer com isso? Deu para a menina e fez assim. Aí acabou lá a conversa, aí a menina lá, ele puxou a menina e foi embora. Aí saiu uma senhora de lá, ele me contou, naquela época era chamado filho da oficina, né? Da oficina, filho da oficina. Aí, aí ela veio de lá, né? Aí era irmã do chefe da oficina, que se injuriar, todo mundo ficou ofendido lá, é macaco. Aí chegou lá e disse assim mesmo. Então ele era macaco também, andava com a gente indo lá no lugar. Aí, mas por quê? Porque ele é brasileiro, só é daqui a 10 anos para lá, foi morar para lá, casou com essa americana lá, uma sardenta, uma branca sardenta, cabelo ruivo, magrinha, assim, parece um esqueleto. E teve esses filhos dele, só tinha um menino, a menina cuida. E ele veio para cá, sabe por que você sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Essa menina trouxe de lá fugindo para morar aqui, porque não queria que a filha dele morasse lá. Essa que é a verdade. Agora, se nós damos de sair de macaco, ele andava também. Né? Eu achei graça. Aí foi, trouxe a menina para cá. Agora a menina parece que já estava se encaminhando por lá, porque do jeito que ela me olhava. Aí ela disse, eu estava olhando daqui, a menina não tirava os olhos do Augusto, né? Eu tinha conhecido o cara, era o filho da oficina. Não tirava os olhos de cima do Augusto, ficou vidrado lá nele, e aí, pô, eu puxando, levando. E aí trouxe a menina para cá para ser se salva ela de lá. Né? Foi para isso. Agora, ele vai virar macaco também. Aí acabou a história aí, né? Mudou a história lá, ficou, calma aí, como você vai. Rapaz, você já viu uma coisa dessa? Pois é, tem muita gente indo para lá, agora está ruim, e tem umas campanhas lá para dar para. Esse pessoal mesmo não sabe isso, né? Aí teve outros também que eu já fui, esnobado, né? Só que ele tentou me esnobar, eu esnobei com ele também, já não. Eu vou contar isso aí. Não tem tempo. Então é isso, pessoal. Então eu vou ficando por aqui, você já sabe, né? Obrigado por ver o vídeo aqui. E já sabe, né? Lula em 26, agora 26, Lula de novo, né? E o Congresso que é maioria de esquerda, não é isso? E vamos prestigiar a nossa tecnologia, a nossa arte, né? A nossa cultura, né? Os nossos artistas, né? Então, todos os campos da música, no cinema, nas artes plásticas, né?
Leva o museu, leva seu filho ao museu, lá no São Paulo, no MASP, né? Aqui tem um museu do Estado do Pará, a gente leva, né? É isso aí, né? Vamos prestigiar o que é nosso, vamos deixar para lá, né? É, amigo americano, você sabe que eu contei aquela história, né? Então tenha muito cuidado, fique bem aí, né? Com a sua família. E eu vou encerrando por aqui, né? Que eu acho que eu até falei demais, eu sou um tagarela, não gosto de falar. E é isso, né? Então fique bem aí, você, e bom dia, né? E até mais, e até de novo, né?